Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa aqui é a nossa quinta aula do nosso estágio docente na disciplina de História da Filosofia Medieval. Espero que vocês estejam bem e que essa aula seja boa para vocês. Bom, hoje a gente começa o nosso segundo módulo, né, do nosso estágio, que é um módulo que vai tratar sobre Christine de Pizan, que é uma autora medieval, né, da transição ali do século XIV para o século XV. É uma autora extremamente interessante, como eu falei naquela primeira aula que eu apresentei para vocês. Eu acho que ela dá uma perspectiva para a gente diferente da filosofia medieval. Né? A gente estudou até agora Tomás de Aquino, né, que foi um autor da escolástica, né, um autor que trabalhava com referências, né, do cânone filosófico. A Cristina de Pisa também vai trabalhar, mas ela vai dar uma abordagem extremamente diferente. E eu acho que é extremamente enriquecedora para a gente ter contato com essa obra na graduação, né? Infelizmente vão ser só 2 aulas, né? Pouco tempo, mas a ideia é dar para vocês um panorama geral do que é das obras da Christine e também, enfim, conseguir dar para vocês um certo uma aptidão, né, analítica de análise desses textos, que são textos, né, diferentes daqueles que a gente viu, como eu falei, da escolástica. Então, basicamente, né, o plano da aula de hoje é introduzir, né, a Christine de Pizan para vocês. Provavelmente pouquíssimos de vocês já tiveram contato com ela, né? E se tiveram contato, talvez foi muito pouco. Então, a ideia é apresentar alguns elementos da biografia dela, né, rapidamente, e também, na sequência, apresentar, em linhas gerais, como que se constitui a obra dela. Depois apresentar, né, algumas em linhas gerais também, o humanismo francês. A professora Ana, que é a professora do departamento que pesquisa, a Christine, também é minha orientadora, ela defende isso, ela inclusive lançou um artigo recentemente defendendo essa hipótese, né, de que a gente pode associar a Christine com o humanismo francês. Então, eu queria apresentar para vocês, em linhas gerais, o que consiste esse humanismo e, e também, na sequência, né, apresentar como que a mulher ela era compreendida, né, como que ela era concebida na filosofia medieval, né, naquela filosofia que a gente encontra principalmente sendo produzida nas universidades, né, principalmente por grandes filósofos, né, como Tomás de Aquino, né, Duns Scotus, por exemplo, mas a gente vai focar mais em Tomás de Aquino e também, né, como não poderia deixar de ser, na perdão, na influência de Aristóteles. Né? Aristóteles é extremamente importante para essa compreensão da mulher no período medieval. Bom, na sequência, por fim, eu queria apresentar para vocês o livro As Cidades das Damas, né, que é um dos livros mais conhecidos da Pizan, e em que ela apresenta, né, argumentos que a gente pode, né, analisar enquanto filosofia, né? Ou seja, são argumentos que são relevantes filosoficamente, né, que a gente pode, como eu falei, acrescentar na nossa formação, né, essa bagagem analítica que a gente mobiliza para analisar esse tipo de texto, no caso da Cristina. Então, enfim, a gente pode passar agora para tentar perceber, né, alguns aspectos da biografia da Christine de Pizan. A Christine de Pizan, né, ela viveu entre 1364 até por volta de 1430. É meio incerta essa data da morte dela, né? O fato é que ela é uma filósofa e autora medieval de origem italiana, mas que ela se mudou junto com o pai dela para a França desde cedo, né, desde muito pequena. Então, ela vive praticamente toda a vida dela na França. Ela é filha, né, de um médico e astrólogo extremamente importante nesse período. Esse senhor, né, esse médico, ele vai ser contratado pelo Carlos V, que era o rei da França naquele período, para compor a sua corte, né? Carlos V, ele foi um rei, como a Christine vai chamar ele, né, a gente vai ver na próxima aula, um rei sábio, né? Um rei que te dava muito apreço para o conhecimento da época, né? Então ele se cercou, né,
de grandes pensadores, grandes conhecedores das artes, e entre eles, né, o pai da Christine de Pizan. Então a Christine, né, ela cresce e frequenta, né, na sua vida adulta, esses círculos da corte francesa, né, desse século XIV. Então a gente tem, né, a gente vai ver na sequência, né, a Christine, mesmo ela sendo uma mulher que ela não tem acesso, né, a uma educação formal, ela ainda assim ela tem contato, né, de uma maneira meio que transversal com essas obras por frequentar essa corte francesa no século XIV, né. Outro ponto importante da biografia da Pizan, que talvez é decisivo para ela, para a carreira enquanto autora dela, é o fato de que o seu marido, né, o Etienne Castel, ele morre em 1389. Isso faz, né, com que a Christine ela, né, seja viúva, né, e ela não tenha o rendimento que o marido dela dava para ela, né, a estabilidade financeira que ela tinha anteriormente, ela se vê sem, né, então ela tinha duas saídas, né, ou ela podia se voltar para a família, ou ela podia, por exemplo, tentar se casar novamente, né. Perdão. Aparentemente, a Christine ela não escolhe nenhuma nem outra saída. Ela escolhe uma saída de tentar, digamos assim, se virar por conta própria, né? E ela acaba começando, né, a, a, com finalidade, né, para se sustentar, para se manter seus filhos também. Ela acaba trabalhando, procurando trabalho, né, de outra forma para tentar ter algum tipo de rendimento. Então, nesse sentido, a gente tem, né, como eu falei, o Castel, marido dela, morre, né, em 89. Então, a gente tem aqui, né, até o início do século XV, 1400, a gente tem uma década em que a Christine a gente tem pouco registro, né, em que a Christine se pressupõe que ela tenha, se presume, né, que ela tenha trabalhado como copista, que era uma profissão pouco valorizada naquele período medieval, né? Ou seja, a gente tinha muitas pessoas que trabalhavam com isso, e era um trabalho que era literalmente de copiar textos. A gente, né, é importante salientar, a gente não tinha a impressão naquela época, né, obviamente. Então a gente tinha os copistas que copiavam os textos, né, para os manuscritos, né. Então aparentemente eles ganhavam muito pouco, era um trabalho pouco valorizado, né. E aparentemente a Christine trabalhou com isso, né. Então ela se sustentou nessa década, né, até 1400, por volta de 1400, ela se sustentou trabalhando como copista de textos, enfim, textos da universidade, assim por diante. Quando ela começa a trabalhar, é já né, na transição ali do século XIV, século XIV para o século XV, né, 1300 e pouco, para 1400, e suas primeiras obras, que são também têm muita importância, né, são formas de poema. A gente não vai analisar elas aqui, porque enfim, tem pouca tradução, é importante salientar isso, então fica difícil para a gente trabalhar, né, nas aulas, mas o fato é que elas podem ser analisadas de uma outra perspectiva, né? Elas têm interesses filosóficos distintos do que aquele que eu pretendi explorar nessa aula de hoje, né? O que é relevante, né? A Christine precisa ter uma obra muito grande, né? Ela aborda vários temas, né? Então, mas como a gente não vai conseguir abordar tudo, né? Então eu resolvi tentar selecionar duas obras principais, que são as obras que eu pessoalmente conheço um pouco mais, então eu acho que eu posso acrescentar para vocês algo, né, uma informação, né, que é o livro de Fatos e Bons Costumes do Rei Sábio Carlos V, que a Cristina escreve em 1404. A gente vai trabalhar com esse livro na próxima aula, na aula de sexta. Basicamente, né, só para dar uma notícia, uma contextualização, nesse livro, né, a Cristina vai fazer uma biografia desse rei, Carlos V, como eu falei, que era o rei que comandava a França no período em que ela chega na França, né, o período dos seus primeiros anos de vida, né. E ela tem, né, ela faz essa biografia, né, ela toma o Carlos V como um exemplo, né, então
essa obra, né, de 1404, ela é muito relevante para a filosofia política do período, né? Eu pretendo mostrar um argumento, né, uma reconstrução do argumento que eu tentei desenvolver, que mostra isso, né, como a Christine desenvolve nessa obra uma teoria política, né, uma tese política extremamente importante, eu quero crer. O livro que a gente vai analisar hoje, né, é um livro que a Christine escreve na sequência, em 1405, que é o livro mais conhecido dela hoje em dia, que é o livro da Cidade das Damas, né? É um livro extremamente importante, é um livro que faz, né, com que a Christine tenha a alcunha dentro da comunidade, né, intelectual, como uma das precursoras, se não a primeira filósofa, primeira feminista, né? Existe alguma divergência com relação a isso, né? Tem algumas intérpretes que não aceitam isso, né, e tal. A gente não vai entrar nessa questão. O que eu pretendi explorar hoje nessa aula é aspectos filosóficos que a gente pode explorar que estão contidos nessa obra. Então, a Christine, a gente pode compreender, né, apresenta argumentos em defesa, né, principalmente do sexo feminino, né. A gente vai ver na sequência, né, como esse era uma situação, né, sexo feminino, né, era compreendido de maneira extremamente negativa, e a Christine faz nesse livro, né, uma espécie de apologia, né, uma espécie de defesa em, digamos assim, mostrar, né, o valor intrínseco, né, o valor essencial do caráter da mulher, né, da figura feminina. Então, esse livro da Cidade das Damas, ele tem esse papel, né, e a gente aqui, como é uma aula de filosofia, a gente está interessado em análise, principalmente, né, análise de argumentos e análise conceitual. Então, o foco da aula vai ser principalmente esse, né? A gente não vai focar tanto em aspectos literários, aspectos históricos, mas o foco é mais principalmente em análise textual, uma análise argumentativa, né? Só para dar uma contextualização, antes de passar para essa obra, né? Como eu falei anteriormente, a gente pode, né, alguns pesquisadores, como a professora Ana, do nosso departamento, eles procuram defender, né, que a gente tem bases, né, para defender, para associar a Christine com o humanismo francês que estava, né, se originando nesse período, né, da França. A gente tem né, essas questões assim de início são historiadores geralmente divergem entre si, né, mas o fato é que geralmente se costuma, né, apontar o início do humanismo francês geralmente nas últimas décadas do século XIV, né, que é ali em 1300 e pouco, né, e tal. Então, isso acontece, né, na corte do rei Carlos V. Como eu falei para você anteriormente, né, Carlos V é sucessor, Carlos VI, perdão. Carlos VI é sucessor do seu pai, né, Carlos V, e ele tem, né, ele herda, digamos assim, de seu pai, a estrutura que foi fomentada, né, pelo seu pai, que era aquela estrutura que eu mencionei para vocês, né, que era de se, digamos assim, se cercar de grandes pensadores, grandes intelectuais do seu período, né? Então, a corte do Carlos V, pai do Carlos VI, ela era repleta, né, de grandes astrólogos, filósofos, né, literatos, médicos e assim por diante, né, de grandes conhecedores, né, da sabedoria do seu período, né? Então, essa convergência de grandes pensadores, ela faz com que a gente tenha, digamos assim, uma convergência, digamos assim, do capital intelectual, e isso faz, né, com que a gente tenha uma dinâmica intelectual própria, né? A gente tem o início de uma dinâmica própria nesse período, e a gente pode entender, né, o humanismo francês como tendo origem nessa dinâmica, a partir dessa dinâmica, né? Aqui esqueçam isso que copiei errado, enfim. As principais características do humanismo francês são principalmente de se inserir fora, né, de um registro universitário, ou seja, são autores que geralmente têm uma formação universitária, mas não têm uma formação universitária completa.
E eles trabalham, né, numa certa burocracia que a gente tinha, né, em cargos da corte da nobreza do rei da França, né? Então, esses intelectuais, eles acabam produzindo obras, produzindo, enfim, reflexões, né, fora do ambiente universitário, sem, né, digamos assim, aquelas condições, né, sem aquelas, uh, sem se estar, né, delimitado a um registro escolástico, né, ou seja, o próprio modo com que eles construíam as obras deles, né, tem, né, um estilo diferente, né, eles acabam adotando um estilo diferente, que não é o estilo universitário. Então, isso se encontra, né, uma, um registro filosófico radicalmente diferente do que a gente tinha nas universidades, né. Outro ponto importante, né, a gente tem vários pontos, mas um ponto importante que a gente precisa ter clareza, né, é o fato de que nesse período a gente tem uma certa valorização das línguas vernáculas, né, que são as línguas, digamos assim, nacionais, né, por exemplo, italiano, e no caso, né, que a gente está analisando, o francês, né, então a gente tem esses autores do humanismo, eles acabam escrevendo em francês, né, ou seja, eles não escrevem como os universitários escreviam, né, que eles escreviam em latim, que era a língua corrente nas universidades. Esses humanistas, eles acabam escrevendo na sua língua nacional, digamos assim, que era, no caso, o francês. Esse é o caso da Christine, né? A Christine, ela escreve em francês. Ela não vai escrever, pelo que eu tenho conhecimento, ela não escreve nenhuma obra em latim, né? Apesar de que é provável que ela tivesse conhecimento do latim, mas ela escreve em francês, né? Então, só fazendo uma síntese, né, que a gente tem nesse período, né, nesse humanismo francês, é uma outra perspectiva, né, uma perspectiva, digamos assim, laica, que se insere dentro, fora, né, das fronteiras das universidades. Né? Então, a Christine, a gente pode compreender que ela se insere dentro dessa dinâmica intelectual. Na sequência, né, a gente pode passar por uma contextualização, digamos assim, mais voltada para o nosso tema, que é compreender como que a mulher era compreendida na filosofia medieval, né? Ou seja, como que a mulher era compreendida nas obras filosóficas desse período. Né? Para a gente compreender isso, a gente precisa ter clareza, né, de que a gente tem basicamente dois registros assim em que a mulher ela é tematizada nesse período. A gente tem um registro, como eu falei, universitário, né, que vai ser feito, né, por grandes filósofos como Tomás de Aquino e também Aristóteles, né, mas enfim, a gente vai focar mais nesses autores, e também um registro, digamos assim, popular em romances literários. A gente tem textos, né, que são, digamos assim, inspirados naquele ideal assim de amor cortês, né, que vai, enfim, abordar temas como, né, romance, né, de homem com mulher, assim por diante. Só que isso era feito de uma maneira extremamente prejudicial para a mulher, ou seja, tinha só a perspectiva do homem, né? Ou seja, o homem que tem que, enfim, interagir com a mulher, e nesse contexto, né, a descrição da mulher, ela aparecia de uma maneira essencialmente misógina e negativa, né? Ou seja, a mulher, por exemplo, né, eu tomo aqui um exemplo de um caso clássico, né, que é o Romance da Rosa, que é um romance muito importante nesse período, né, do período medieval, um romance extremamente popular, vai ser lido por muitas pessoas, e nesse romance a gente tem, né, a descrição das mulheres como sendo essencialmente negativa, como, por exemplo, né, características que eram atribuídas a elas como sendo mesquinhas e traiçoeiras, né? Ou seja, como se o caráter das mulheres fosse essencialmente inferior, essencialmente menos nobre, digamos assim, que o dos homens. Né? Ou seja, não é algo, por exemplo, a mesquinhez e o caráter traiçoeiro não é algo, digamos assim, particular de alguma ou outra, né? Não, era universalizado, né? Ou seja, esses autores eles defendiam que essa era a natureza, né? Ou seja, a natureza de todas as mulheres, né? Ou seja, todas as mulheres, por mais que pudesse, em alguns casos, não transparecer,
Mas para esses autores, a mulher é essencialmente traiçoeira, extremamente mesquinha e assim por diante, né? Por isso que isso se caracteriza como misoginia, né? Porque isso a gente tem, né, essa projeção de preconceitos na ordem, digamos assim, universal, na ordem né, de uma teoria, né? Ou seja, como eu falei, repetindo, né, esses autores eles defendiam que a mulher é universalmente, né, universalmente má, universalmente inferior ao homem. Isso no registro popular, né? Agora, no registro universitário, a gente tem algo, digamos assim, mais, né, digamos assim, mais delicado, né, mas com a mesma força e a mesmo caráter misógino. Um exemplo, né, é argumentos que esses filósofos, né, universitários, como por exemplo Tomás de Aquino, vão apresentar como sendo as mulheres como sendo inferiores aos homens, por exemplo. Além disso, como tendo um corpo defeituoso, né, como se a mulher, e aqui pensando principalmente, né, no caso da menstruação, como se isso fosse, né, um indício, né, de um certo defeito no corpo da mulher, né. Então a gente tem esses autores, eles trabalhando, né, com essa concepção universal, né, de que a mulher ela é inferior ao homem, de que ela é menos nobre e assim por diante, né? Então a Christine ela tem, digamos assim, esse contexto, né, em que a mulher ela é compreendida completamente de maneira completamente negativa e imagina, né, o desconforto de uma pessoa que a mulher está, né, nessa situação, né? Outro ponto que eu também esqueci de colocar no slide, mas é um ponto que é muito importante, é que, em razão dessa concepção da mulher, elas não tinham liberdade, por exemplo, para frequentar o curso universitário. Então, por exemplo, a gente há um certo debate se as mulheres poderiam frequentar algumas aulas, por exemplo. Aparentemente, sim, a gente tem registros de que elas frequentavam algumas aulas. Como eu falei na primeira aula, né, a gente tinha aquelas aulas públicas, né, como, por exemplo, questões disputadas e assim por diante. Mas o fato é que isso é pacífico, de que as mulheres não podiam ter um título acadêmico, né? A gente não tem registro de nenhuma mulher que tivesse, por exemplo, o título de doutora. E isso fazia com que, né, por exemplo, a gente não tivesse uma mulher professora, né? Porque para ser professor precisava ter um título de doutora. Então, se as mulheres eram impedidas de ter um título de doutora, então isso consequentemente, né, cerceava, né, a liberdade delas de ter uma carreira como professor, por exemplo, uma carreira acadêmica. Então, isso fazia, né, com que a Christine, por exemplo, ou outras mulheres, elas tivessem que ter outras maneiras, né, de se sustentar. Né? E entre essas maneiras, né, que a Christine desenvolve, que a Christine adota, é, por exemplo, escrever livros, escrever, enfim, textos que tem um público-alvo diferente do público-alvo universitário, né, que era principalmente aquela nobreza que circulava o rei da França, como eu mencionei anteriormente, né, que eram pessoas literatas, né, que tinham, né, eram alfabetizadas, né, conseguiam ler textos, né, e a Cristina escreve textos voltados principalmente para essa nobreza, né, então a gente percebe, né, que ela tem um estilo radicalmente diferente do texto que a gente encontra, por exemplo, circulando na universidade, né, então por isso que eu mencionei no início da aula, né, porque que eu mencionei, né, que isso pode nos dar, né, uma bagagem analítica nova, né? Porque para a gente analisar esses textos da Pizan, a gente precisa mobilizar recursos analíticos diferentes do que a gente mobiliza para analisar os textos, por exemplo, de Tomás de Aquino. Tá? Isso, digamos assim, né, é um certo uma defesa, né, do porquê que é relevante a gente estudar a Christine numa aula, por exemplo, de filosofia medieval. Então, aqui, assim, só para concluir, né, a apresentação desse contexto, né, que a gente tem, em que a mulher é compreendida pelos filósofos do período medieval. Né? Peguei alguns trechos aqui de Tomás de Aquino, que a gente encontra na Suma de Teologia, em que Tomás aborda a sua concepção da mulher. Né? São trechos um pouco longos, um pouco, enfim, cansativos, né? Mas eu acho que a gente pode ler e eu acho que é importante a gente ver como que isso aparece no próprio texto. Né?
Tomás escreve o seguinte: há duas espécies de sujeição. A primeira é servil, quando o senhor dispõe do súdito para sua própria utilidade. Essa sujeição foi introduzida depois do pecado. Mas há outra sujeição, a econômica e civil, quando o senhor dispõe dos súditos para a utilidade e o bem deles. Essa sujeição teria existido antes do pecado. Com efeito, faltaria à multidão humana esse bem que é a ordem, se alguns não fossem governados por outros mais sábios. É assim que a mulher é por natureza submetida ao homem, pois o homem possui por natureza maior discernimento da razão. Aqui a gente tem, né, a enunciação clara, né, de algo que era defendido pelos filósofos desse período, que era de que a mulher tem um poder racional, né, um poder da razão, discernimento da razão, como Tomás fala, essencialmente inferior ao do homem, né? Tanto que em algumas passagens Tomás diz explicitamente, por exemplo, de que o homem é, por exemplo, a cabeça da mulher. A gente vê na sequência algo semelhante. Ou seja, a mulher ela é submetida ao homem e a justificativa disso para esses filósofos é de que a mulher tem, né, um poder racional inferior ao homem. E por isso, né, que Tomás apresenta nessa passagem, a gente tem a justificação, né, a gente tem a racionalização dessa sujeição da mulher frente ao homem, né? Além disso, a gente tem uma outra passagem, né, como eu falei, que o Tomás ele recobra, né, algo do Gênesis, né, quando ele, enfim, parafraseia, se descreve, né, a origem da mulher a partir da costela do homem, né? Tomás de Aquino vai escrever o seguinte: foi conveniente que a mulher fosse formada da costela do homem, primeiro para significar que entre o homem e a mulher deve haver uma união de sociedade, pois nem a mulher deve dominar o homem, e por isso não foi formada da cabeça, nem deve ser desprezada pelo homem, como se fosse servilmente submetida, e por isso não foi formada dos pés. Então a mulher, a gente tem dois extremos, né? Os pés e a cabeça. A mulher, ela tá no meio termo, né? Ela nem é tão inferior assim ao homem, que pudesse ser comparada com os pés, e nem superior ao homem, que pudesse ser comparada à cabeça. Então a gente tem a mulher ocupando, digamos assim, um lugar intermediário, né? Que é das costelas, né? Por isso que tem um valor simbólico, né, por Tomás de Aquino, que o livro do Gênesis descreve, né, a origem da mulher como sendo a partir de uma costela de um homem. Então, como a gente viu na passagem anterior, Tomás distinguindo dois tipos de sujeição, e uma sujeição é aquela da mulher frente ao homem. E isso se justifica aqui, né, nessa passagem, né, porque a sujeição que, por exemplo, né, dos escravos, né, ela se dá, né, digamos assim, simbólica, simbolizada pelos pés, né? Só que a mulher, ela não tem esse tipo de sujeição, né? Como a gente viu nessa passagem aqui. A mulher tem um tipo de sujeição diferente, né? Porque é uma sujeição em razão, né, da inferioridade, né, do poder racional. E é por isso que, né, a mulher, como o Tomás de Aquino diz, não foi formada da cabeça, tá? Isso aqui é só uma pequena contextualização, assim, do estado da arte, né? A gente tem textos mais fortes ainda, né, de Aristóteles, né, que Aristóteles fala, por exemplo, da política, e, igualmente, né, essa mesma tese, né, de que as mulheres elas são racionalmente inferiores aos homens, porque elas têm um poder de deliberar inferior aos homens, e, portanto, elas não podem, por exemplo, ter cargos, né, políticos, né, elas devem permanecer no lar, né, elas devem permanecer como sendo servis ao homem, né, enfim, como a política medieval vai chamar, né, o pater familias, né, enfim, ao homem que comanda a família. Então a mulher, ela está nessa situação, e a Christine de Pizan, ela chega, digamos assim, nessa estado da arte, a mulher é compreendida dessa maneira. Então, como eu falei anteriormente, né, para qualquer mulher, digamos assim, que tivesse um mínimo espírito crítico, isso devia parecer algo extremamente inaceitável, né? Você ter textos, né, e pessoas defendendo esse tipo de coisa, né? Então, a Christine de Pizan,
ela escreve esse texto, né, Cidade das Damas, como se fosse uma apologia do sexo feminino, né? Ou seja, o objetivo principal do livro é mostrar, né, que a mulher ela tem dignidade, né, de que a dignidade dela não é inferior ao homem e de que aquelas teses, né, que a gente viu anteriormente, né, de que a mulher é inferior ao homem, de que a mulher tem um menor poder de deliberação e assim por diante, de que essas teses são falsas. Esse é o objetivo da Pizan nesse livro. Enfim, né? Como que a Christine de Pizan desenvolve isso, né? Como que ela apresenta, como que ela chega nesse, como que ela pretende chegar nesse objetivo principal dela. A estratégia, né, do livro basicamente consiste, né, no desenvolvimento de uma alegoria que tem, né, um caráter meio que utópico, né? Basicamente, a Christine ela narra esse livro em primeira pessoa, ou seja, ela está narrando como Christine de Pizan, e ela narra a chegada, né, de 3 damas que são, né, alegorias, né, enfim, são, né, personagens fictícios, enfim, que ela denomina, né, a Dama Razão, a Dama Retidão e a Dama Justiça. Cada uma, né, como seu próprio nome diz, elas têm, digamos assim, uma personalidade e um certo papel dentro dessa obra, né? Então, o principal papel que elas têm, né, é ajudar a Christine a chegar naquilo que eu falei, né, que é o objetivo principal, que é mostrar que as mulheres elas têm dignidade, que elas não são inferiores aos homens. Como que a Christine faz isso, né? Ela pretende chegar nesse objetivo através de uma metáfora, de uma alegoria, que é a da construção de uma fortaleza que visava abrigar, né, acolher todas as mulheres justas, né? Então, nesse livro, a gente acompanha a construção de uma fortaleza. Essa construção, né, digamos assim, ela tem etapas e cada etapa ela vai, digamos assim, corresponder a uma metáfora. Então, primeiro, quando a gente vai construir qualquer coisa, a gente precisa ter os fundamentos, né, bem sólidos, né, bem fundamentados, né. Isso, né, essa primeira parte, a gente tem para a gente fazer esse fundamento, né, o que, que a gente precisa na realidade? A gente precisa ter, né, estacas, né, a gente precisa ter algo que vá a fundo, né, nas raízes, né. Só que o que, que opera nesse texto como alegoria, como metáfora para para esses fundamentos, né? Opera como os argumentos que a Cristina apresenta para recusar a concepção corrente da mulher, né, aquela concepção que a gente viu anteriormente. Então, a gente tem aqui, como eu falei, é uma obra de literatura, então ela se vale desses recursos literários para apresentar, né, digamos assim, para apresentar a construção do livro. Né? Então, como eu falei, esses argumentos em defesa da mulher, eles têm esse caráter de fundamento de um edifício, tá? Ele tem esse caráter metafórico dentro da obra que é importante a gente salientar, que é importante a gente ter bastante clareza, tá? Na segunda parte, a gente tem a narração de biografias de mulheres justas, né? De mulheres, de personagens femininos da história, não só da história, como também, por exemplo, personagens míticos, por exemplo, de mitologias. E essas narrações, elas cumprem o papel de construção, digamos assim, das paredes, digamos assim, da fortaleza, né? Cada biografia de uma mulher, ela seria como se fosse um tijolo que está sendo depositado na fortaleza que essas personagens elas vão construindo. Então a gente tem, né, aquela ilustração que a gente tinha no começo, a gente tem aqui a construção, né, de uma fortaleza, cada uma, a Christine, né, com a ajuda das damas, colocando os tijolos, e esse tijolo, digamos assim, é como se fosse uma biografia de uma mulher, tá? E por isso que, né, quando a gente vai construir uma fortaleza, a gente precisa ter muitos tijolos. E justamente o que a gente tem nesse livro é justamente muitas biografias. A gente tem, não sei exatamente o número certo, mas o fato é que a gente tem mais que 100
biografias, se não me engano são as 150, por volta de 150, é muita biografia de mulher, né? Então, para a gente ter clareza, né, desse papel, digamos assim, metafórico que essas biografias elas cumprem nesse livro. Bom, eu peguei aqui uma passagem, agora a gente tentar ver como é que isso aparece no texto, né? Em primeiro lugar, né, tentar ver essa primeira parte do livro, né, em que a Cristina apresenta argumentos contrários a essa concepção corrente, né, da mulher como sendo essencialmente inferior ao homem. Nessa passagem aqui, né, a Cristina ela apresenta digamos assim, como se fosse uma redução ao absurdo, né, como se fosse a apresentação de uma contradição que estaria envolvida nesses argumentos, né, que as pessoas defendiam a inferioridade do sexo feminino, tá? Eu vou ler, é uma passagem um pouco longa, mas eu acho que é um pouco tranquila para a gente compreender, e é importante a gente entrar em contato, né, com esses textos. A Cristina escreve o seguinte: cheguei à conclusão que Deus claramente criou algo vil quando criou a mulher. De fato, eu estava assombrada que um criador tão excelente poderia ter desejado fazer um objeto tão horrendo, como dizem esses escritores, como um vaso onde todo o pecado e mal do mundo foi coletado e preservado. Ou seja, aqui a Cristina ela está se referindo a esse estado da arte que eu mencionei, né, dos escritores, né, que só caracterizavam a mulher como sendo vil, como sendo mesquinha e assim por diante, né, como sendo inferior ao homem. Então a Christine começa basicamente o livro a partir desse ponto de partida, né, ou seja, essa visão de que a mulher é como se fosse o vaso onde todo pecado do mundo tá localizado, né. A mulher digamos assim, o bode expiatório de todos os males que a gente tem, né? Da Christine, na sequência, ela apresenta o seguinte, né? Ela diz: esse pensamento inspirou em mim tamanho desgosto e tristeza que comecei a detestar a mim mesma e a totalidade do meu sexo como uma aberração da natureza. Com um suspiro profundo, clamei por Deus: ó Senhor, como pode ser assim? A menos que eu cometa um erro de fé, não posso duvidar que vós, em vossa infinita sabedoria e bondade perfeita, poderíeis criar algo que não fosse bom. Não haveis criado a mulher, especialmente, e então dotou-a com todas as qualidades que queríeis que ela tivesse? Como poderíeis ter cometido engano em qualquer coisa? Eu simplesmente não consigo entender essa contradição. E aqui uma ênfase nessa palavra, né, contradição. A Cristina está com isso mostrando uma contradição que há entre o que esses escritores defendem com o caráter perfeito da natureza divina, né? Ou seja, Deus tem uma infinita sabedoria e bondade perfeita, e ele não pode criar algo que não fosse bom. Isso converge diretamente com aquilo que esses escritores dizem, né? Eles dizem que a mulher é algo essencialmente mau, essencialmente imperfeito. Agora, como pode isso? Se Deus é um ser perfeito e ele é bondoso, e tudo aquilo que ele cria é bom e perfeito, né? Com isso, a Cristina ela mostra que há uma certa contradição aqui, né? Ou seja, essa tese desses escritores, né, desses filósofos, ela aparentemente não é verdade, porque ela se contradiz frontalmente com essa concepção de Deus que se tinha no período medieval, né? Então, por isso a gente tem aqui um argumento, né? Eu separei um trecho aqui da professora Ana, do artigo da professora Ana, se chama Cristina de Pisa contra os Filósofos, que ela resume bem, né, o que a Cristina está fazendo nesse trecho. Aqui faltou aspas, né, mas é o texto da professora Ana. Ela escreve o seguinte: um argumento por redução ao absurdo, que consiste em mostrar que sustentar a imperfeição na criação de um ser implica atribuir imperfeição ao ato de criação e ao Criador, que é Deus. Ou seja, esses escritores, né, como a Christine fala, né, ao atribuir à mulher, né, algo imperfeito,
né, na criação divina, isso implica, né, uma contradição frontal com a perfeição, né, do ato de criação, que é Deus. Deus, que é algo infinito, ele não cria algo que é, perdão, uh, enfim, maléfico, né, algo que é vil, algo que é imperfeito. Essa é a conclusão que a Christine pretende tirar, ou seja, aqui a gente percebe, né, que isso aqui é um argumento. A gente percebe movimentos argumentativos que pretendem defender uma tese, e o que eu queria salientar, né, é o modo diferente com que a Christine apresenta isso. É radicalmente diferente do modo que a gente tinha, por exemplo, dos filósofos escolásticos que a gente estudou, né, anteriormente, como, por exemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, a gente viu, ele escreve radicalmente diferente disso, mas ainda assim são argumentos que são relevantes para a filosofia, né? E eu acho que isso que eu pretendia mostrar, e talvez agora tenha ficado claro, né, como que isso aqui dá para a gente ferramentas analíticas diferentes para a gente analisar textos diferentes de filosofia. Tá? Eu selecionei outra passagem também, em que a Christine, novamente, ela faz esse argumento contra esses escritores, né, essas teses de que a mulher era essencialmente inferior ao homem. A Christine escreve o seguinte: todo homem que propositalmente difama o sexo feminino o faz porque tem uma mente má, já que ele vai contra a razão e a natureza. Contra a razão, porque a ele falta gratidão e falha ao reconhecer todos os bens e coisas indispensáveis que a mulher fez por ele no passado e ainda hoje. Contra a natureza, pois mesmo os pássaros e as bestas naturalmente amam seu parceiro, a fêmea da mesma espécie. Assim, o homem age contra a natureza quando ele, um ser racional, falha em amar a mulher. Ou seja, aqui a Christine de Pizan está falando claramente que isso aqui é um erro, né, racional que esses filósofos fazem em afirmar que as mulheres são inferiores aos homens. Né? Isso nem corresponde à razão e nem à natureza. Se a gente analisa, né, como a Christine faz aqui, a razão e a natureza, a gente conclui necessariamente que a mulher, ela não só não é inferior ao homem, como também ela deve ser amada pelo homem. É isso aqui, como com a própria estrutura da natureza, né? Faz parte, né, da espécie humana, que ela tem que se reproduzir, por exemplo. E isso se dá somente mediante o amor entre, né, os dois sexos. Se a gente tem essa situação do homem que odeia a mulher, né, do homem que fala que a mulher é inferior a ele, a gente tem um estado, né, de conflito entre os sexos. E isso impede, né, que a gente tenha essa harmonia natural entre os sexos, que a Christine está apresentando nessa passagem. Né? Ou seja, a Christine mostra, né, com isso, né, o caráter pernicioso, né, dessas teses, né, que isso vai contra a natureza. Né? E a gente, né, nessa estrutura argumentativa da Pizan, a gente, enquanto criatura divina, a gente tem que fazer um movimento não de assim, divergir da criação, mas de se conformar à criação, ou seja, de se conformar à ordem estabelecida por Deus. Tá? Enfim, essa foi a primeira parte, né, que eu falei. Né? Assim, essa aqui corresponde assim, aos fundamentos compostos por razões, né, para recusar a concepção corrente da mulher. Então, aqui a gente percebe, né, que esses argumentos eles têm de recusar, né, esse estado da arte que a gente tinha no período medieval de concepção negativa da mulher. Na sequência, a gente tem uma outra estratégia da Pizan que consiste em explorar a estratégia argumentativa dos contra-exemplos. O que é um contra-exemplo, né? A gente vai explorar isso também na segunda aula, na próxima aula, que é, contra-exemplo, a gente pode pegar um caso mais simples, de pensar, por exemplo, como que a gente pode recusar uma tese afirmativa universal, por exemplo, todos os cisnes são brancos.
Uma forma de recusar essa tese é apresentando um contra-exemplo, que é, por exemplo, apresentando um caso de um cisne que não é branco, de um cisne preto, por exemplo. Com isso, né, esse cisne preto é um caso, né, que foge à regra universal e, portanto, ele se caracteriza como um contra-exemplo àquela tese afirmativa universal de que todos os cisnes são brancos. Né? Então, com isso, a gente mostra que essa tese é falsa. Né? Essa estratégia argumentativa é empregada pela Cristina de Pizan nesse livro, né, da Cidade das Damas, empregando, né, biografias, como eu falei anteriormente, né, de mulheres, de personagens femininas famosas do seu tempo, né? Ou seja, não só do seu tempo, mas também anteriores ao período medieval. E ela não se restringe somente a personagens históricas, ela também pega personagens mitológicas, né? Enfim. Mas o fato é que, né, a gente tem que salientar dois aspectos importantes, que é o fato de que, né, isso tem um papel, esses exemplos, né, a mobilização desses exemplos, ela tem esse caráter, né, argumentativo, tá? É importante salientar isso, e, portanto, por isso que é relevante para a filosofia, e, além disso, ela tem um caráter, né, digamos assim, de procurar esgotar, digamos assim, exaustivo, né? Ela tem um caráter exaustivo, porque ela emprega muitos exemplos, né? Muitas biografias de mulheres, né? Como eu falei anteriormente, se eu não me engano, são por volta de 150, se eu não me engano, biografias de mulheres. Então, quando a gente vai lendo, né, pode parecer um pouco cansativo, né, porque parece que enfim, a Christine, ela acaba, né, apresentando muito conteúdo, só que isso tem um papel importante, que eu acho, né, que é de chegar numa conclusão universal, né, de mostrar com isso, né, que esses casos, né, de mulheres que são, digamos assim, valorosas, que são mulheres que contradizem, né, aquela situação que era descrita pelos homens, de que as mulheres eram incapazes, inferiores. Isso mostra, né, que a mulher é universalmente boa, né, de que a mulher não é inferior ao homem. Então tem esse caráter, ela busca, a Pizan busca, né, essa conclusão universal, né, de chegar na conclusão de que a mulher ela não é inferior ao homem, né? E isso, né, é importante salientar isso, né? Isso aqui é uma conclusão universal, né? Ou seja, ela não quer se referir somente àquelas mulheres que ela está narrando. Ela quer conseguir fazer um passo indutivo, digamos assim, de universalizar aquilo ali para toda e qualquer mulher, tá? Isso que é importante a gente ter em mente. Então, nesse livro, a gente vai encontrar biografias de mulheres que são probas, né? Como em latim a gente chama. São mulheres justas, mulheres que são valorosas, mulheres que realizaram durante a sua vida atos dignos de louvor, atos impressionantes e assim por diante, né? E a gente encontra vários exemplos de vários tipos, né? A gente encontra de mulheres letradas, de mulheres guerreiras, de mulheres, por exemplo, que reinaram, né? Enquanto num período regente e assim por diante, né? Então a gente tem uma variedade muito grande. Eu selecionei aqui para a conclusão um trecho que é bem longo, né? É um dos trechos dessas biografias, que ela narra as Amazonas, tá? As Amazonas, né, é um mito, né, e a Cristina ela narra nesse livro, né, dentro dessas biografias. Eu vou ler, eu acho que é interessante a gente ver isso, é um trecho muito bonito, eu acho que é muito bom para a gente, enfim, entrar em contato com esses textos. Enfim, vamos ler. Assim, como podes ver, as Amazonas souberam manter vigorosamente e por muito tempo seu reinado. Numerosas damas valentes se sucederam umas às outras como rainha. Contentar-me-ei em citar apenas as mais importantes delas, pois a leitura ficaria cansativa. Ela própria nota isso. Reinou naquela terra a sábia, corajosa e nobre Tomires. Graças à sua sabedoria, prudência e força, conseguiu vencer e aprisionar Ciro,
o forte e poderoso rei persa, que havia feito maravilhas e conquistado a grande Babilônia e mesmo uma grande parte do mundo. Assim, Ciro, depois de muitas conquistas, seguiu em direção ao reino das Amazonas, na esperança de submetê-lo ao seu poder. Tem um erro de digitação aqui. A sábia rainha, quando soube através de suas espiãs que Ciro estava chegando como um grande exército, capaz de conquistar o mundo inteiro, deu-se conta que seria impossível conseguir vencer pela força e que seria conveniente agir com prudência. Quando, como valente comandante, como valente comandante, soube que Ciro já havia adentrado nas suas terras, pois ela o tinha deixado avançar sem apresentar nenhuma resistência, armou todas as suas amazonas e as colocou em emboscada, em pontos estratégicos nas montanhas e nos bosques, onde Ciro era constrito a passar. Assim, no momento exato, a rainha fez tocar a trompeta. Ciro, que não desconfiava de nada, viu-se em apuros, sendo atacado por todos os lados. Por fim, ela escreve que, pela grande ira que sentia por Ciro, por ter mandado prender e matar um filho seu, ela não teve piedade dele e mandou degolar toda a cabeça de todos os seus barões diante dele, dizendo em seguida: Ciro, pela tua crueldade e pela tua sede de sangue humano, agora poderás beber à vontade. E assim cortou-lhe a cabeça, colocando-a em uma bacia na qual havia recolhido o sangue dos barões. É um trecho extremamente forte, extremamente bonito, eu acho, apesar do conteúdo dele. Mas a gente mostra com isso, que as mulheres elas não têm esse caráter de sexo frágil, ou seja, a mulher ela manda degolar e faz uma bacia de sangue e mergulha a cabeça em sangue, e é isso aí, não tem medo de sujar as mãos. Eu acho que é extremamente bonito isso, porque a Christine, ela recobra, outro elemento que a gente viu anteriormente, de que as mulheres, por exemplo, os filósofos, elas não tinham, por exemplo, capacidade de deliberar. E aqui ela mostra, a Pizan, ela mostra um caso clássico, de uma deliberação bem feita, bem arquitetada e muito bem realizada, ou seja, essa rainha, ela montou toda uma arquitetura para emboscar o Ciro, e ela conseguiu emboscar o Ciro e ela conseguiu vencer a batalha dela. Ou seja, se isso não é ter prudência, se isso não é ter uma boa deliberação, então o que que é? Isso mostra, que a Cristina está mostrando na prática, a recusa daqueles modelos que a gente tinha na filosofia universitária, que compreendia a mulher como sendo inferior ao homem. Se a mulher é capaz de fazer esse tipo de coisa, ela não é inferior ao homem. Além disso, a gente tem aqui o caso clássico de uma mulher que governa, algo que era vedado pelo Aristóteles, por exemplo. O que não era aceito pelo Aristóteles e também pelos medievais, justamente porque a mulher ela não tinha justamente essa capacidade de deliberar. Então, se ela não tem capacidade de deliberar, então ela não poderia governar, ela não seria uma boa governante. Aqui a gente vê claramente o contrário disso. A gente vê uma mulher que consegue defender o seu reino, consegue defender as pessoas que ela governa, e toma boas decisões, faz boas deliberações para chegar nesse resultado. Então, a gente mostra na prática como isso aqui é um contra-exemplo àquelas teses que a gente tinha. Então, com isso, esses exemplos aqui, isso aqui foi só um exemplo, vai se acumulando ao longo do livro, vários exemplos assim. Ao acúmulo desses exemplos, a gente chega na conclusão de que aquelas teses de filosóficas que falavam que a mulher é inferior ao homem devem ser falsas, porque a gente consegue universalizar isso e mostrar que as mulheres elas são essencialmente boas, essencialmente capazes. Bom, eu espero que tenha conseguido despertar talvez algum interesse para vocês na leitura desse livro. É um livro extremamente importante nesse período.
extremamente rico, não só para a literatura, mas também, como pretende mostrar, para a filosofia desse período. Enfim, eu espero que tenha sido bom para vocês essa aula. Qualquer crítica, comentário, sugestão, perguntas, vocês podem fazer por e-mail, né, ou então pelo chat do YouTube, ou então pelo WhatsApp, ou se quiserem fazer, por exemplo, na nossa aula síncrona, que vai ser essa semana, né, em razão da semana acadêmica, vai ser na sexta-feira, nos mesmos horários, tá? Nas 2 horas e às 6h30. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, podem fazer durante a aula também. E é isso. Na próxima aula a gente vai estudar, né, como eu falei anteriormente, aquele livro, né, o livro de Fatos e Bons Costumes do rei sábio Carlos V, que é um livro da Christine que a gente pode encontrar, né, alguns elementos de filosofia política. Então, eu acho que era isso para hoje. Espero que vocês fiquem bem e que essa aula tenha sido boa para vocês. Até a próxima aula. Abraço.